hoje eu quero meditar em 2 versículos com você, de início, de introdução, que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13 apenas. O título do capítulo 16 é A Missão do Consolador. Então o próprio Senhor Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que haveria de vir. Hoje nós já o temos. Posso falar, aleluia, obrigado Senhor, você já tem o direito de ter. Mas aqui ainda não havia acontecido a descida, o derramar do Espírito. E no versículo 12 Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vou repetir, só o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito que está sobre nós. Espírito Santo, nosso amado conselheiro, nosso guia, nosso líder maior, fale conosco, ministra o nosso coração, faça dessa casa a tua casa, que o Senhor fale aos nossos corações com toda liberdade, em nome de Jesus. Amém. O texto fala que o Espírito Santo enviado por Jesus nos guiará. Ele vos guiará a toda a verdade. Uma das funções do Espírito sobre nós é ser o nosso líder. Usando o verbo do texto, o nosso guia. Quando fala guia, dá a impressão de coisa de macumba, né? Foi lá receber os guia, não sei o quê. Mas é guia por guiar. Aquele que dirige, aquele que mostra o caminho, aquele que está no volante, guiando o carro da nossa vida. Amém? E Jesus foi interessante aqui na colocação dele. Nessa estrada da vida, nessas direções que nós temos que seguir na vida, ele está falando, vocês não estão preparados para conhecer o caminho todo. Olha o que ele fala. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Fala para o seu irmão, você ainda não está preparado. Fala para ele, você está só um pouco preparado. O que Deus tem para cada um de nós é uma estrada a ser revelada a cada passo, a cada momento, a cada decisão obedecida, a cada decisão correta, nós vamos para uma nova fase, um novo ciclo, que vai levar a uma nova decisão. E a nossa vida é composta de decisões, concorda? Você está aqui hoje porque você tomou decisões. Se você acertou, se você errou, dependeu da sua decisão. Decisão do que fazer, do que falar, de onde estar. Querido, decisão é a coisa mais séria da vida. Eu faço uma oração com muito temor todo dia. Eu falo, Deus, não me deixa errar, por favor, tenha misericórdia. Porque errar o caminho é a coisa mais fácil. Mas acertar as direções de Deus não é tão fácil. Não tenha dúvida, meu querido, que todo dia sai um demônio lá do inferno para vir fazer você errar,
para vir fazer você tomar um caminho diferente. Às vezes é um atalho que vai levar para uma queda, às vezes é um caminho tortuoso que vai fazer você dar uma volta terrível. Eu gosto desse exemplo, ele é simplório, infantil, mas ele é muito ilustrativo. Imagina você fazer uma viagem perfeita. Você saiu daqui e você foi parar em Belo Horizonte, 6 horas de viagem, mas a viagem foi fantástica. Você não deu uma freada brusca, você não deu uma cantada de pneu, você não tomou nenhuma fechada de caminhão. Foi uma viagem de paz, tranquila, gostosa. Que maravilha de viagem. Porém, o seu destino não era Belo Horizonte, o seu destino era São Paulo. Quando chegou no trevo da Fernão Dias, você errou a direção. E você andou 400 quilômetros sem necessidade. Você gastou um tanque de combustível sem necessidade. Você gastou 5, 6 horas do seu dia sem necessidade. E que vai custar para você mais 5, 6 horas para voltar até Pouso Alegre. Depois mais um caminho até São Paulo. Mais 2 tanques de combustível. Quanto que você perdeu? Você perdeu aquele dia, você perdeu dinheiro, você perdeu energia, você perdeu cansado, você ficou cansado. Por quê? Porque você errou no momento da decisão. Você errou no momento que tem um trevo, um lugar de decidir. Por isso o Senhor diz, olha, eu vou enviar aquele que vai ensinar você a tomar a decisão correta. Ele vos guiará. Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Irmão, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, já quem está casado já era, meu irmão, já decidiu certo e errado, segura a onda aí, né? Tenta dar uma ajeitada, se possível, né? Casados para sempre, né? Mas o meu emprego, o que eu faço para gastar a minha vida, para produzir, as pessoas que eu ando, a escola que eu estudo, são decisões. São decisões que determinarão o rumo da minha vida. Fala para o teu irmão, é sério. Essa palavra de hoje é séria. Mas então, a pergunta é, se o Espírito Santo vai me guiar a respeito de toda a verdade, está escrito na minha Bíblia aqui, Ele vos guiará em toda a verdade. Como assim toda a verdade? Em todas as decisões existe uma vontade de Deus. Para todas as decisões existe uma vontade de Deus. Bispo, mas se eu não quiser a vontade de Deus, eu quiser fazer a minha vontade, Deus respeita? Lógico, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Só que se eu decido pela minha vontade e não pela vontade do Espírito na minha vida, eu estou entrando numa vontade alternativa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu ando no centro dela, eu vou viver o centro da vontade de Deus. Mas se eu saio por rotas alternativas, eu posso dar uma volta de 180 graus e ir para o outro lado. Ou eu posso pegar 45 graus e 90 graus e de escanteio. E isso pode me custar muito caro. A pergunta que eu quero pregar essa noite, que eu quero meditar com os irmãos, essa noite é mais estudo do que pregação, é: como o Espírito me guiará? Como o Espírito Santo fala para mim, para você, para os filhos de Deus, qual é a vontade dele? Como é que eu vou saber? Ponto número 1. Ponto número 1, inquestionável. Não tem como começar essa palavra de outra forma. Tudo começa pela palavra. Porque o Espírito é a palavra. É a palavra viva. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra. O Espírito Santo é o inspirador da palavra. Toda a Escritura
foi inspirada por Deus. Quem está anotando, anota dois textos. 2 Timóteo 2,16, 2 Pedro 1, 20 e 21. Toda palavra, toda profecia foi inspirada pelo Espírito. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito. Então, o Espírito Santo nunca nos dará uma direção contrária à sua palavra. Em muitos assuntos, não há o que pensar. Você só precisa de coragem para fazer. Exemplo, bispo, eu estou envolvido com as maracutaias lá, com os negócios de política, de dinheiro, dinheiro sujo. O que o senhor acha? Irmão, não tem o que eu acho. Arrepende, muda de vida agora. Amém, querido? Bispo, eu estou com um dinheirinho aqui, eu estou devendo para o irmão lá, não sei se eu pago, se eu não pago. O que o senhor acha? O que acho não, está escrito, não deveis nada a ninguém, exceto o amor de Cristo. Vai, paga a tua conta, irmão, tenha vergonha na cara. Bispo, o casamento está meio mal lá, mas estou num relacionamento lá com um namorinho, mas está tão gostoso. Só acha que eu tenho que terminar para me tomar a Santa Ceia? Irmão, eu acho que você tem que terminar para não ir para o inferno, porque os adúlteros não preocupam com a Santa Ceia, não preocupam com a tua salvação. Eu não preciso pensar, é só eu ler e obedecer a palavra de Deus. Amém, querido? Está claro. Mas existem situações que não são tão claras assim. Mas a Bíblia diz que o Espírito nos guiará a toda verdade. Como assim, bispo? Não tem coisa tão clara? Você vai prestar vestibular. Você vai fazer engenharia ou agronomia? Também é engenharia, né? Mas engenharia elétrica ou agronomia? Onde está escrito na Bíblia? Farás engenharia elétrica na Unifei. Deus pode traduzir um texto para você e te dar o segundo princípio, que o primeiro é a palavra escrita, amém, querido? O segundo, eu vou voltar nesse tema de novo daqui a pouquinho, é a palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra de Deus escrita é chamada de palavra logos, palavra conhecimento, palavra que você adquire com o estudo, com a leitura, com a meditação, e você vai conhecendo as Escrituras. Quando você faz o Instituto de Vencedores, quando você faz o Cefap, quando você estuda o ETAD, você está adquirindo conhecimento da palavra de Deus, que é muitíssimo importante. Errais em não conhecer as Escrituras. Se eu conheço a palavra, naquilo que a palavra fala expressamente, eu só erro se eu quiser errar, por desobediência, não por ignorância. Mas a Bíblia também fala que a palavra se torna palavra rema. O que é uma palavra rema? É a palavra revelada. É a palavra que você até já conhecia ela no logos, no intelectual, mas ela ainda não era verdade para você. Ela ainda não tinha uma plena convicção. E em momentos de decisão, Deus pega uma palavra ali que você já tinha lido 200 vezes, e de repente ela pula em você e fala, meu Deus, como que eu não tinha enxergado isso? E essa é a revelação para tomar a minha decisão. Terceira, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tudo isso que eu vou falar com vocês, do que eu já falei e vou falar, não é fácil não, viu? Não é fácil. Porque errar é muito mais difícil do que acertar. Então, todas as informações que eu estou te dando, você tem que analisá-las como se fossem miras de um alvo. Você tem várias miras se movimentando. Para você dar o tiro certo, elas têm que estar todas
na mesma direção. Ou se não todas, a grande maioria. Se você pegar só um item do que eu estou te falando aqui e usar ele única e exclusivamente para tomar uma decisão, tua chance de errar é de 99%. Inclusive só pela palavra. Que isso, bispo? Irmão, a Bíblia, que é a luz para o nosso caminho, também é a mãe das heresias. Se você pegar um texto fora de contexto para criar um motivo de decisão, você consegue. O irmão lá no Nordeste matou o outro, meteu a faca na barriga do outro, botou os buchos para fora, por causa da Bíblia. Fala, batei e abrir-se-vos-á. Você bateu em mim, hoje eu abro a sua barriga. Né? Brincadeira. Mas é uma interpretação. Literal, errada. Vem cá, irmão. Vem cá que nós vamos cortar a sua mão agora. Porque a Bíblia fala, se você pecar com a sua mão, melhor cortar e entrar sem mão. Você já viu algum crente amputado aí? Não era isso que Jesus queria dizer, amém? Então, a Bíblia tem que ser interpretada à luz da interpretação correta dela. Tive um rema. Cuidado com esse rema, ele é bíblico, ele está de acordo com o sistema da palavra de Deus, há uma interpretação. Então, é um assunto delicado. Ok? Fechei o parênteses. Terceira fonte para você saber que o Espírito Santo está falando com você. Esse eu quero que você leia 2 versículos. Colossenses 2, abre lá em Colossenses, capítulo 2 e capítulo 3. Colossenses 2, 2. Gostaria, pois, Paulo está falando, gostaria, pois, que soubesseis, irmãos de Itajubá, qual grande luta venho mantendo por vós, pelos itajubenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vira a página, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Na primeira oração, Paulo fala assim, eu oro para que vocês tenham convicção plena do que é Cristo em vocês, do que é a vontade de Deus para vocês, ampliando dentro da minha palavra. E aqui ele vai falar no mesmo texto, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Irmão, tem muitas coisas que são bíblicas, que não são proibidas de se fazer. Mas tem coisas, quando não é do Espírito, que você não tem paz. Não é errado fazer isso, mas eu não tenho paz em fazer. É a voz do... O Espírito nunca vai te deixar em paz para você cometer um erro. Bispo, então como que eu vou ficar se aquilo não é? Dúvida, ansiedade, angustiado. Se você tomar a seguinte decisão, eu não vou fazer isso e ponto final, o que você sente? Um alívio. Então saiba que você não tem paz para fazer aquilo. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mesmo que você esteja perdendo materialmente falando, ou inicialmente falando, essa decisão é burra, essa decisão sua é de gente trouxa. Falou, pode até ser, mas eu estou numa paz de fazer que eu tenho que fazer. Irmão, muitas vezes as decisões que Deus vai nos pedir, envolve renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Aquele que ama a si mesmo, ao irmão, a mãe, a família, o patrimônio do que a mim, não é digno de mim.
Tomar a cruz é um caminho de renúncia. Então não se assuste. Em muitos momentos da sua vida, Deus vai te pedir algo que te custa, que renuncia, que tem que haver renúncia. Há renúncia nessa decisão. Mas você tem paz em fazer. Você sabe que esse é o... Como vocês estão me entendendo que eu estou assustado? Então, um silêncio no ar, né? Quer ver que interessante essa questão da convicção? Abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Esse texto nós vamos usar ele 2 momentos, muito impressionante. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Não, faz esse negócio, deixa marcado o Atos 21, que eu vou usar ele para 2 exemplos. E abre comigo 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Então, ó, vamos repetir aqui, ó. Palavra escrita, palavra revelada, convicção, paz. Tá? Convicção e paz é o mesmo ponto. Agora a Bíblia fala que o Espírito Santo fala conosco através dos dons espirituais. A Sara Nossa Terra é uma igreja neopentecostal que crê profundamente no Espírito Santo e nos seus dons. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios 12 é um dos textos que fala sobre dons. E ele vai dizer assim, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. 4 vai falar assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Pula para o versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, olha que é Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Agora Não, aqui tá bom, já tá bom, senão vai ficar cansativo. Leia o capítulo todo, que é muito rico de informações. A Bíblia está falando que o Espírito Santo na igreja, ele age através de nós, eu e você, cristãos, cheios do Espírito Santo, através dos dons. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia. São dons espirituais em que Deus usa um ser humano pecador, miserável como eu e você, para mostrar a sua vontade através de dons. Agora, preciso fazer uma observação aqui pela nossa realidade brasileira, cultural. A Bíblia diz assim: em parte profetizamos e em parte conhecemos. Receba a profecia. A Bíblia fala: julgue a profecia e retenha o que é bom. Por que eu estou falando isso? Até com um ar meio prudente aqui. Porque o brasileiro é muito imaturo, querido. E o que nós vemos muito quando entra nessa área da vida da igreja pentecostal, principalmente, sai da área da profecia, do dom, e entra na área da profetada. E o crente muito imaturo, quando descobre: não, Deus falou que eu estava com a cueca cor marrom e não sei o quê. Irmão, vem cá, o que isso vai edificar a sua vida?
E aí ele começa, em vez de ele buscar a Deus, ele começa a buscar igrejas de profecias, porque a irmã fulano está profetizando, agora eu vou lá no outro bairro, porque lá, aí vira crente beija-flor, caçador de profecia. Não faz raiz em lugar nenhum, não constrói ministério com história, com raízes, e vive atrás de assim diz o Senhor. Cuidado com isso. Não é, eu já vi muita gente sofrer por causa de correr atrás de profecia. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Amém, querido? Mas as profecias, as revelações, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, é bíblico. O livro de Atos mostra um monte de vezes isso atuando. Mas ele nunca, olha o que eu estou te falando, ele nunca será um instrumento para dirigir a sua vida por si só. Porque a Bíblia fala que os dons têm a função de edificar, de exortar e de consolar. Fala dirigir? Assim diz o Senhor, meu irmão. Larga a mão do seu emprego, larga a mão de tudo que você tem e vai embora lá para... Mas Deus não falou nada para mim. Deus vai usar uma pessoa para trazer uma direção para a minha vida que envolve toda a mudança da minha vida, da minha família, sem ao menos ter falado comigo, sem ao menos ter... Não, querido, Deus não age assim. Mas de repente, começa, eu vejo um clamor lá pela África, sei lá pela onde, lá para um lugar, e, nossa, Deus, todo dia eu tenho que orar para esse negócio, porque isso está queimando o meu coração, e coisa, eu entro na internet, começo a pesquisar, e o que está acontecendo, está queimando o meu coração, aí de repente, eu estou num culto, num lugar, falei, irmão, eu vejo você de mala pronta, e Deus tem um chamado para você nos países africanos, Deus está te dirigindo, ou está te confirmando algo que Ele já está falando com você? Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora sim, Atos capítulo 21. Você vai entender os dois dons funcionando agora. Os dois dons não, a convicção que eu acabei de falar e os dons espirituais. 21 verso 7. Olha que interessante esse texto. Quanto a nós, concluímos a viagem, Paulo está falando, né? Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então o evangelista Filipe tinha 4 filhas que receberam o dom do Espírito Santo de profetizar. Continua. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo já estava num processo meio de perseguição, a igreja toda. E nessa viagem missionária dele, ele chega na casa desse irmão, de Filipe, recebe a visita de Ágabo, um profeta, um homem de Deus que Deus usava nos dons do Espírito. E Deus fala com o profeta, mandando avisar Paulo. Ele pega lá o cinto de Paulo, amarra suas pernas, suas mãos e fala: olha, o Senhor está me dizendo, assim vai acontecer com o dono desse cinto. Você vai ser preso e você vai ser entregue na mão dos romanos, na mão dos gentios. Irmão, quem falou? O Espírito Santo falou. Como o Espírito Santo falou? Através dos dons espirituais. Agora Paulo estava ali, debaixo de uma direção do próprio Espírito Santo,
para que ele fosse até Jerusalém. E aí o texto continua, olha só, versículo 13. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do... Ué, mas a vontade do Senhor não era que ele não fosse para Jerusalém? Sim ou não? Não. O Espírito Santo tão somente mostrou o que iria acontecer em Jerusalém. Mas Paulo já tinha uma convicção plena do Espírito de que ele tinha que ir para... Tanto é, o resto do livro de Atos é sobre Paulo. Porque ele vai para Jerusalém, ele é preso, aí ele vai para Roma, e aquela viagem toda, o anjo que aparece para ele: é necessário que você chegue até Roma para você falar com o imperador. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mas aqui uma profecia simplesmente abriu. Eu falei: Paulo, você vai ser preso. Estou te avisando que você vai ser preso. Ele falou: não tem problema. Irmão, seguir a vontade de Deus não significa seguir o conforto. Seguir a vontade de Deus não significa, não, nós somos brasileiros. Como é que chama a lei do conforto? A lei de Gerson, né? Eu sempre vou decidir aonde eu tiver mais vantagem. Aonde for mais vantajoso para mim é aonde que eu vou tomar a decisão. Desculpa, irmão, mas essa cultura brasileira não faz parte do reino de Deus. Querido, a convicção está no meu coração. Os dons, alguém vai ser usado por Deus para me trazer uma direção, para me trazer uma informação que consola. Qual foi essa profecia? Foi uma exortação. Paulo, é isso que você quer? Tem convicção? Mas você vai sofrer, você vai ser preso. Falou: não tem problema nenhum, estou pronto para morrer. Estou pronto para esse momento. Pergunta para o teu irmão: você está pronto para esse momento da sua vida? Não estou falando que vai sofrer não, viu, irmão? Fica em paz. Vamos fechar. Tó, recapitulando: palavra escrita, palavra revelada, convicção, dons espirituais. Romanos capítulo 3, versículo 1, diz que toda autoridade foi instituída por Deus. O Espírito Santo, salvo raríssimas exceções, não vai te orientar, não vai te guiar para uma atitude rebelde. Todo mundo está contra a sua decisão. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu pastor, seu discipulador. Não, mas eu quero fazer, isso é de Deus para a minha vida. Irmão, se é de Deus, por que Deus não testifica com as autoridades que têm poder de abençoar você? Quantas vezes na minha vida, contar meus pecados aqui, não vou contar o pecado, mas que eu já pequei, né? Quantas vezes na minha vida eu errei porque eu não obedeci meu pai? Quantas vezes eu fiz maus negócios, fiz coisas profissionalmente ruins, por quê? Porque eu achei que eu sabia tudo, eu sou o bambambam, sou o cara, e meu pai, macaco velho, né, fala: não faz, esse negócio é fria, você vai coisa, não, vai ser ultrapassado, você não sabe de nada, não sei o quê. Aí vai e fiz, prejuízo. Autoridade de Deus é instrumento de Deus para falar ao teu coração. Amém, querido? Na mesma linha da autoridade, Provérbios 20, 18, Provérbios 8, 12, vai falar assim: os projetos mediante conselho terão sucesso. Ouça os conselheiros, ouça quem passou por aquele caminho, ouça aquele que tem experiência naquele assunto. A humildade precede a honra. Ouvir as pessoas sábias é ato de humildade. Deus fala pelas autoridades, Deus fala pelos conselheiros. Próximo, perceba os sinais das circunstâncias. As circunstâncias
podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Bispo, por isso que as coisas eu nunca vou, porque nunca é favorável. Não seguir somente por circunstância. Porque a circunstância, às vezes, ela é muito favorável, mas para te levar para o pecado. Para te levar para o engano. E ela é desfavorável para você seguir a vontade de Deus. Exemplo, é muito mais fácil largar da pessoa que você está em crise do que reconciliar. Então larga, vixe. Irmão, largar é o caminho dos derrotados. É fácil largar. Difícil é restaurar. Difícil é perdoar, é recomeçar. Esse é difícil. Então, nessa circunstância, enfrenta difícil. Você vai vencer. Mas há certos momentos que as portas se fecham. Não, eu quero isso. Eu quero esse negócio. Eu quero... Mas porta fechada, porta fechada, porta fechada. E você vai de cabeção, de cabeça dura, insistente. Irmão, nada está dando certo, o negócio não flui. Você não está entendendo que Deus não quer te dar isso? Não, quero nem saber, eu quero. Você quer a vontade de Deus ou você quer a sua vontade? Às vezes profissionalmente acontece demais. Você quer o seu sonho ou você quer o sonho de Deus? Quero te dar só um versículo. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. Olha a expressão que Paulo fala. Versículo 9. 8. Olha o que Paulo fala. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo estabeleceu uma decisão por um prazo determinado até o Pentecostes, diante da circunstância que ele percebeu. Uma porta para o trabalho se abriu, há muitos adversários, não são coisas internas, são coisas externas. E ele falou assim, é aqui que eu devo permanecer até tal data. Em outros momentos ele vai falar, porque uma porta foi fechada aqui, nós tivemos que tomar outro rumo. Satanás fechou uma porta aqui, nós tivemos que ir para o outro lado. O Espírito nos impediu de pregar aqui, o Espírito impediu, está escrito. Aí nós fomos para outro. Então perceba os sinais, fica sensível. Às vezes a gente é muito obstinado, não, eu quero, tem que ser. Deus falando, calma filho, não é isso que eu quero para você agora. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se é a vontade de Deus, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer ao seu favor. Por mais que tenha luta, que você veja o diabo resistindo, mas você vê que por trás há uma mão poderosa de Deus ajeitando as circunstâncias, porque Ele quer te levar naquela direção. Posso ouvir um amém? A Bíblia mostra também o Espírito falando conosco através dos sonhos, falou com Maria, falou com José, muitas passagens no Novo Testamento que Deus fala através de sonhos, no Novo e no Velho, e através de anjos. Anjos visitando pessoas, anjos falando, né, algo que hoje a gente quase não vê testemunhos desse tipo, mas que biblicamente falando é cheio de expressões assim. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Não tome decisão por conta própria. A Bíblia fala que enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas. Decisões sérias, o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, vou fazer essa sociedade, não vou fazer essa sociedade, eu compro um imóvel, não compro, são coisas sérias. Né? A gente que está no ministério há tantos anos, querido, quantas pessoas boas se perderam pelo caminho, podia estar fazendo muito mais, podia estar sendo extremamente mais usado por Deus, mas está lá com uma coisa minúscula, uma coisa sem expressão, porque decidiram de forma errada. Quantos têm temor de Deus para tomar decisão? Fique em pé no seu lugar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Santo Espírito de Deus, sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus vivo, verdadeiro, que fala, que nos orienta a respeito de todas as coisas.
Está escrito para a tua palavra: o Senhor nos guiará a toda a verdade. Quantas vezes, Senhor, nós tomamos decisão sem buscar a sua direção? Quantas vezes, Senhor, nós tomamos decisão na força da circunstância somente, na força da nossa emoção, na força do nosso achômetro, mas nós não buscamos a tua palavra, nós não buscamos o teu desejo. Perdoa, Espírito de Deus. Nós primeiramente queremos pedir perdão a ti pelas decisões erradas, pelas vezes que decidimos contrário à palavra e acabamos pecando, pelas vezes, ó Deus, que não decidimos contrário à palavra, mas contrário ao centro do teu querer. Entramos numa vontade permissiva, alternativa. Perdoa-nos, Senhor. Que o teu sangue seja poderoso para perdoar os nossos pecados. Que a sua mão poderosa, Senhor, seja capaz de nos conduzir de volta ao centro do teu querer. Que a tua misericórdia se renove sobre nós nesse dia. E o Senhor nos conduza, Pai. Conduza para fazer a tua vontade nessa terra. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite e o nível de intimidade que temos com o Senhor, desde o mais íntimo ao mais distante. Que o Senhor nos ensine a ouvir a sua voz. Espírito Santo, nos ajuda a crescermos nesse relacionamento. Nos ensine a ouvir a tua voz. Nos ensine a andar na tua direção, naquilo que o Senhor deseja que nós andemos. Não permita que a gente erre, não permita que a gente tome direção ignorante, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, levanta suas mãos aos céus, querido. Vamos orar de forma positiva agora. Fala: Senhor, venha o teu reino, venha a tua vontade, Senhor. Cumpra em mim, ó Deus, no pensar, no agir, no falar, no fazer, no decidir, Senhor. Cumpra em nós, ó Pai, a tua vontade. Em cada detalhe, Senhor, na vida, na família, Deus, no ministério, na célula, no discipulado, Deus, no trabalho, na escola. Cumpra em nós a tua vontade. Guia-nos, Espírito Santo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os olhos do Espírito estão sobre você. E os teus ouvidos, ore, estão sensíveis, clame, para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cumpra a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Querido, para fechar, repita esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, o Senhor da minha vida. Eu creio em Ti e entrego a liderança, a direção da minha vida ao Teu Espírito. Me guia, Senhor, em todas as decisões, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Uma semana de vitória, em nome de Jesus.